Preenchendo um grande vazio. Tem dias em que simplesmente acordamos nos sentindo para baixo. Não existe um motivo aparente, não existe um evento recente que tenha nos machucado ou nos prejudicado, e nós apenas não estamos em um bom dia. O céu parece estar mais cinza do que o normal. O café de todas as manhãs, nesse dia, parece ter um gosto mais amargo. E de repente tudo aquilo que sempre te trouxe alegria, agora só te deixa cansado e sobrecarregado. Em dias assim, é como se dentro de nós surgisse um grande vazio, que poderia apenas ser algo passageiro. Porém, por se tratar de um vazio provocado por uma tristeza sem motivos aparentes, ele causa em nós preocupação e medo. Passamos a enxergar a vida por essa ótica cinzenta, pessimista e sem perspectivas de mudança, pois um dia ruim acaba se tornando uma semana ruim, que se torna um mês ruim e no final se torna um ano inteiro marcado pelo desânimo e pela tristeza. Essa situação pode se espalhar por toda a nossa vida e nos deixar apenas com aquele sentimento terrível de um vazio existencial que parece ser impossível de ser preenchido. Porém, não é. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar na reflexão de hoje. E juntos vamos procurar, em meio a tantas palavras de sabedoria, por essa luz que vai nos ajudar a perceber que por mais difícil que algumas coisas sejam, elas não são impossíveis. Eu sou Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto Reflexão. A verdadeira alegria está nas pequenas coisas. Você concorda com isso? Eu mesmo me lembro de uma vez em que eu estava a caminho do trabalho, logo cedo pela manhã. Eu mal havia acordado e estava com aquele péssimo humor que só quem já acordou ou acorda cedo para trabalhar sente. Se isso não fosse o suficiente, eu não sabia o que estava mais cheio. Se era o vagão do metrô em que eu estava ou se era a minha própria mente, pois naquele momento se passavam 1 milhão de pensamentos e preocupações dentro dela. Porém, de repente, no meio daquele caos, tanto dentro de mim quanto o caos que estava ao meu redor, eu vi uma mãe com um bebê, muito fofinho, no seu colo. Eu olhei para aquele pequeno ser humano, sem preocupações, sem contas para pagar, sem experimentar o tal vazio existencial, e fiquei observando aquela mãe e aquele bebê por um tempo. Até que, de repente, ele sorriu para mim, com um sorriso puro, sem nenhum dente sequer, os olhos brilhando, e a mãe percebeu e também sorriu para mim e para o seu próprio bebê. Olha só, nada aconteceu de fato. Eu não ganhei R$100 de um desconhecido sentado dentro do metrô. Eu não recebi uma mensagem do emprego dizendo que eu havia ganhado um aumento de salário. Enfim, nada extraordinário aconteceu. Porém, de uma forma que eu nunca consegui explicar, aquele sorriso, aquela cena mudou todo o meu humor naquele dia. Você percebe? A felicidade está nas pequenas coisas, nos pequenos momentos do dia e naqueles detalhes que passam despercebidos na maioria das vezes por nós. E essa é uma das principais coisas que precisamos ter em mente quando estamos na jornada de preenchimento em nossa vida. A felicidade verdadeira não reside em grandes eventos ou em conquistas extraordinárias, mas sim nas pequenas coisas, que muitas vezes passam despercebidas. É fácil se perder na busca incessante por objetivos ambiciosos e esquecer de apreciar os momentos simples que compõem a nossa rotina diária. Aquele sorriso do bebê no metrô me fez refletir sobre
a importância de valorizar os detalhes mais sutis da vida. Eu percebi que a felicidade pode ser encontrada em gestos pequenos, mas significativos, como um abraço apertado de uma pessoa querida, o sabor de uma comida deliciosa ou o som da chuva caindo suavemente. É comum ficarmos presos em pensamentos negativos e preocupações, mas aprender a apreciar as pequenas coisas pode trazer um novo brilho aos nossos dias. Às vezes, basta um momento de contemplação para nos reconectarmos com a beleza e a simplicidade que nos cercam. No entanto, compreender que a felicidade está nas pequenas coisas não significa ignorar os desafios e as dificuldades que nós enfrentamos. É importante reconhecer as emoções negativas, permitindo-nos vivenciá-las e processá-las. Afinal, a jornada de preenchimento pessoal não se trata apenas de encontrar alegria constante, mas de aprender a lidar com todas as nuances da existência humana. Às vezes, quando nos deparamos com um vazio existencial, a solução não está em grandes mudanças ou buscas externas, mas sim em redescobrir o valor das experiências cotidianas. Pode ser um passeio tranquilo pela natureza, uma conversa sincera com um amigo ou até mesmo uma pausa para saborear um bom café. São esses momentos que trazem significado e nos permitem encontrar um senso de propósito e conexão. Vale ressaltar que cada pessoa tem a sua própria jornada de preenchimento, e o que funciona para uns pode não funcionar da mesma maneira para outros. O importante é estar aberto para explorar diferentes caminhos e descobrir o que ressoa com nossa essência. Ao invés de esperar por grandes acontecimentos ou por circunstâncias ideais, podemos começar a cultivar a gratidão pelos pequenos prazeres que nos rodeiam. Ao expressar gratidão por aquilo que já temos, abrimos espaço para que mais coisas positivas entrem em nossa vida, criando um ciclo virtuoso de felicidade e satisfação. À medida que nos aventuramos em busca do preenchimento pessoal, lembremo-nos de que a felicidade está nas coisas pequenas. Ao apreciar os momentos simples e encontrar beleza nas experiências cotidianas, podemos sim preencher o vazio dentro de nós e descobrir um novo significado em nossa jornada. Que possamos estar abertos para reconhecer e valorizar esses momentos, transformando-os em tesouros preciosos que enriquecem a nossa vida. Nossa jornada de preenchimento pessoal nos leva a reconhecer e valorizar os momentos que nos trazem alegria, mesmo aqueles pequenos momentos, mesmo aqueles que são aparentemente insignificantes. É importante lembrar que o caminho para a felicidade não é linear e que enfrentaremos desafios ao longo do percurso. É importante lembrar que a jornada em si é tão valiosa quanto o destino. Cada passo que damos em direção ao autoconhecimento e à conexão com as pequenas coisas nos transforma e nos molda. O vazio existencial pode se tornar um catalisador para o crescimento pessoal, desde que estejamos abertos para explorar, aprender e evoluir. Se você se encontra diante desse grande vazio, lembre-se de que a felicidade pode ser encontrada nas pequenas coisas. A jornada pode não ser fácil, mas é uma oportunidade para descobrir um novo propósito, encontrar alegria em meio ao caos e preencher o vazio com experiências significativas e verdadeiramente gratificantes. Já pensou se existisse uma maneira de dividirmos a solidão uns dos outros? Como as coisas seriam?
Se pudéssemos de alguma forma acolher a solidão daqueles que estão ao nosso lado, pegar uma parte dela e levar sobre os nossos ombros, para que pudéssemos ver quem mais amamos sorrir novamente? Quem dera se pudéssemos compartilhar o nosso coração com os outros, pois assim aqueles a quem amamos iriam ver o tamanho da admiração e do carinho que sentimos por eles. E talvez assim eles se sentiriam menos sozinhos, menos incompreendidos. Ah, se um dia pudéssemos descobrir uma maneira de fazermos as pessoas se enxergarem da maneira que nós a enxergamos. Quem sabe assim a autoestima delas não seria tão facilmente abalada e elas seriam mais confiantes e dariam passos mais firmes sobre o chão. Mas infelizmente as coisas não são fáceis como gostaríamos que fossem. E aqui estamos, tentando entender esse mistério que é a vida, tentando nos sentir menos sozinhos, enquanto fazemos com que os outros se sintam menos sozinhos também. A solidão é uma só, pois cada um a sente de uma maneira diferente. Porém, de um jeito ou de outro, em algum determinado momento da vida, todos nós a sentimos. Então, como podemos dizer que algo é tão único se nós a compartilhamos? Veja só, por mais difícil que seja acreditar nisso, a verdade é que você não está sozinho. Quer ver uma coisa? Escreva aqui nos comentários: você não está sozinho. E depois você vai ver que várias pessoas também fizeram esse comentário. Todos nós estamos aqui juntos nessa jornada de altos e baixos, que pode ficar muito difícil às vezes, mas que com certeza vale a pena. A solidão individual é compartilhada, uma vez que todos a sentem. Embora cada um de nós possa experimentar a solidão de maneiras únicas, há um fio invisível que nos une nessa experiência humana comum. Às vezes nos esquecemos desse fio invisível, perdido em nossas próprias lutas e desafios pessoais. Mas quando nos abrimos para enxergar além de nós mesmos, descobrimos que a solidão que sentimos é compartilhada por muitos outros. Essa conscientização nos convida a estender nossos braços uns aos outros, a oferecer um ombro amigo, um ouvido atento e palavras de conforto. Imagine o poder que teríamos se todos nos uníssemos para enfrentar a solidão coletivamente. Se abrirmos nosso coração e compartilharmos nossas histórias, descobriremos que há semelhanças e conexões surpreendentes entre nós. Nos momentos em que nos sentimos mais isolados, podemos encontrar conforto em saber que há outras pessoas que passaram ou que estão passando por situações semelhantes, não nutrindo aquele pensamento tóxico e sem sentido, onde olhamos para o lado procurando alguém que esteja numa situação pior que nós, para nos sentirmos bem. De forma alguma. O que eu estou dizendo é para olharmos em volta procurando conexão. Nem que seja a conexão de saber que todos nós sentimos a solidão de vez em quando. Essa conexão nos lembra de que não estamos sozinhos, que as nossas dores e desafios são compartilhados por outros corações. Compartilhar nossa solidão não é apenas sobre encontrar consolo para nós mesmos, mas também sobre oferecer apoio e compreensão aos outros. Ao acolher a solidão de alguém, podemos ajudar a iluminar o caminho dessa pessoa, mostrando que elas não estão sozinhas em suas batalhas. Podemos ser um farol de esperança, lembrando-as de que existe amor e empatia disponíveis, mesmo nos momentos mais sombrios. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é saber que alguém está disposto a ouvir e entender. Ao estarmos abertos e receptivos aos outros,
permitimos que eles se sintam vivos, valorizados e compreendidos. Ao compartilhar nossa própria vulnerabilidade, criamos um espaço seguro para que os outros também se abram e se conectem. Então, nesse momento, eu convido você a se juntar a mim, na busca por uma maior compreensão mútua, na coragem de estender a mão e compartilhar nossa solidão. Vamos lembrar que, apesar das dificuldades e desafios, estamos unidos pela nossa humanidade compartilhada. Ao nos enxergarmos mais profundamente, encontraremos a coragem de nos aproximarmos uns dos outros, de apoiar, cuidar e amar. Mesmo nos momentos em que a solidão parece mais avassaladora. Lembre-se, você não está sozinho. Nós estamos juntos nessa jornada e juntos podemos enfrentar a solidão, encontrando conforto e força uns nos outros. Que cada passo que damos em direção à conexão seja um lembrete de que, apesar das adversidades, sempre haverá alguém disposto a compartilhar e caminhar ao nosso lado. Uma pesquisa feita pela Vitude, uma plataforma online voltada para a saúde mental, foi constatado que 90% das pessoas que atuam no mercado de trabalho brasileiro têm algum sintoma de ansiedade. Sintomas em uma escala que vai desde sintomas leves e cotidianos, como a ansiedade normal, até transtornos de ansiedade, com crises de pânico agudas. Existem várias coisas que podem causar estresse e ansiedade, seja o desemprego, em um momento financeiro delicado, seja um divórcio, a perda de um ente querido, uma fase complicada nos estudos, um problema grave de saúde. Enfim, a ansiedade pode vir por diversos motivos. Mas um dos motivos que mais tem causado ansiedade nas pessoas, de forma geral, é o excesso de atividades. Está ficando cada vez mais difícil para nós o ato de nos concentrarmos em uma tarefa só. E na realidade, hoje em dia existe uma valorização do hábito de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E quem não consegue fazer isso se sente inadequado. De fato, existem pessoas que conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas profissionais da área da saúde mental afirmam que isso, a longo prazo, pode ser muito prejudicial para a nossa mente. Você já se sentiu sobrecarregado, sem saber nem por onde e como começar a fazer as tarefas que você precisava desempenhar em um determinado dia? Imagine a seguinte situação comigo. Você acorda de manhã e logo já vem em sua mente todas as tarefas que você precisa fazer no dia. Só que a primeira coisa que você pensa em fazer, quando essas pendências surgem em sua mente, é se distrair do fato de você ter que desempenhá-las. Então você já pega o seu celular e procura a forma mais rápida de distração que houver. Seja um vídeo, uma rede social ou uma fofoca de algum famoso que traiu seu cônjuge pela 10ª vez. Poucos minutos depois de você ter ficado em seu celular, aquilo que você estabeleceu como distração acaba se tornando um lembrete de mais coisas que você precisa fazer naquele dia. Pois logo surge uma mensagem, um e-mail ou um alerta na sua agenda virtual e você fica aflito, pois não consegue responder ninguém ainda, nem checar seus e-mails, e você nem se levantou da cama para poder executar as tarefas que estão na sua agenda. Você se levanta, prepara seu café e, novamente distraído, você volta a usar o seu celular enquanto come, o que faz com que você receba mais mensagens, mais e-mails, mais alertas, e todos ficam ali, pendentes, esperando sua resposta, se acumulando e criando essa urgência que te paralisa.
No fim do dia, você percebe que passou mais tempo ficando aflito com aquilo que precisava fazer do que fazendo algo de fato. E isso te causa estresse e ansiedade. Eu tenho certeza que muitos se identificaram em partes com a situação que eu exemplifiquei aqui, ou até mesmo se identificaram em tudo, pois infelizmente os nossos dias têm sido assim, uma lista infinita de tarefas a serem cumpridas, mas que nunca são cumpridas. É como se dentro da nossa mente tivesse um alerta vermelho interminável, que simplesmente não para. Pois quando começamos a fazer algo, logo nos distraímos com várias outras coisas que precisamos fazer. E entramos num ciclo sem fim. Porém, existe uma forma de ultrapassarmos essa barreira entre nós e tudo aquilo que precisamos fazer. E para isso você precisa de métodos eficazes. Uma maneira de não ser assolado pela aflição das tarefas acumuladas ou pendentes é a desintoxicação mental, onde você faz de tudo para deixar o seu campo mental o mais limpo possível. Alguns especialistas afirmam que, da mesma forma que o ser humano foi desenvolvendo técnicas para fazer sua higiene corporal, bucal, por causa de toda essa informação desenfreada, a qual somos expostos diariamente, daqui a pouco tempo teremos que desenvolver técnicas de limpeza mental. Caso contrário, as consequências serão irreversíveis. Tire pausas mentais e deixe a sua mente avaliar seus pensamentos, sem julgamentos e sem pressa. Quando um pensamento vier à sua mente, seja ele qual for, tente observá-lo minuciosamente e depois de traçá-lo e identificá-lo por completo, deixe ele ir embora. Isso te ajuda a deixar sua mente menos congestionada pelo excesso de informação que entra nela e pelo tanto de informações que já estão nela. Outra coisa que você precisa começar a fazer urgentemente é cultivar o hábito de executar uma tarefa de cada vez. Comece algo e use toda a sua energia para finalizar aquilo. E faça um exercício mental de refletir e focar naquilo que você está fazendo naquele determinado momento. É muito fácil para nós nos distrairmos enquanto executamos uma tarefa e começamos a pensar nas outras tarefas que precisam ser feitas, o que faz com que não consigamos executar nenhuma delas. Desacelere e foque no que está bem diante de você. E faça isso com qualquer tarefa, desde a execução de um trabalho complexo até quando você for esvaziar a lixeira da sua casa. Comece uma tarefa pensando nela e só termine de pensar nela quando você terminar de fazer. Claro que eu estou falando de algo que vai demorar para acontecer e que no início vai ser difícil. Assim como é difícil começar a se exercitar quando não existe o hábito, mas depois que o seu corpo começa a se acostumar, se torna algo cotidiano. Da mesma maneira, os hábitos mentais que você se esforça para cultivar vão se tornar seu estilo de vida. Anote o que você precisa fazer, seja em um bloco de notas do seu celular, seja no seu computador, seja em um pedaço de papel, não importa onde, apenas faça. E tente, inclusive, fazer isso um dia antes, pois assim você sempre estará um passo à frente e vai conseguir planejar melhor os seus dias. Quando uma pendência surge em nossa mente e nós não a executamos e nem a escrevemos em algum lugar, ela fica na nossa cabeça apenas. E volta e meia ela surge para nos afligir. Por isso é importante você ter alguma ação quando se lembra de algo que precisa fazer. Se você puder executar aquela tarefa no momento em que ela surge na sua mente, faça isso. Eu preciso ligar para tal pessoa. Eu preciso responder essa mensagem. Eu preciso me organizar e ver quanto eu estou gastando no cartão de crédito.
eu preciso descongelar aquela carne para o almoço ou para o jantar. Enfim, todos esses tipos de tarefas, se estiverem ao seu alcance naquele momento, faça. Se não estão, anote, pois assim ela deixa de ser um peso na sua mente e se torna algo concreto a ser realizado. Eu falei muitas ideias de uma vez só, então para que nenhuma delas fique perdida, eu vou recapitular e vou resumir para você. Primeiro, faça uma limpeza mental, tirando pausas para pensar e refletir sobre tudo aquilo que surge em sua mente, observando os pensamentos e deixando que eles vão embora de sua mente, sem que se acumulem. Segundo, se esforce para fazer ou executar uma tarefa de cada vez. E não fique tentando fazer tudo de uma vez só. Pense naquilo que você está fazendo enquanto você faz. E não deixe que as distrações ou outras pendências tirem o seu foco. Terceiro, anote o que você precisa fazer. Aquelas coisas que não são possíveis de serem feitas naquele momento, pois assim você tira essa ideia da sua cabeça e as coloca para fora. Mas se for algo que você possa fazer rapidamente, não perca tempo e faça. Eu sou Edivaldo Oliveira. Você acabou de ouvir o Minuto Reflexão. E eu espero que você consiga colocar os conselhos dados aqui em prática no seu dia a dia. Se você ouviu até aqui essa mensagem, é porque você realmente está em busca de uma mudança. E eu quero parabenizar você. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu viverei menos ansioso. Escreva isso. E volte nesse vídeo sempre que for preciso e sempre que você estiver se sentindo sobrecarregado. Envie esse episódio para alguém, pois ele pode ajudar muito essa pessoa.